Olá, olá, bom dia, galerinha do 8º ano, Escola Mestre Jesus. Aqui é o professor Newton de História para mais uma aula, né? Galerinha, hoje a nossa aula vai ser um pouco mais curtinha do que o normal, né? Aí vocês dizem, nossa, que bom. Isso porque falta um último tópico, na verdade dois tópicos aqui para a gente finalizar o capítulo 15, Imperialismo, África e Ásia, certo? Falta a gente falar sobre o imperialismo na Ásia. Então vamos concluir, passo o exercício para vocês e na sexta-feira a gente já começa o último assunto, graças a Deus, o nosso capítulo 16, certo? Então peguem lá o livro de vocês na página 46 para que a gente possa aí dar continuidade, certo? Na última aula nós viemos aí falando, né? Essa eu acho que é a nossa terceira aula, né, sobre esse capítulo 15. E nas 3 aulas aí basicamente nós falamos sobre o que era o imperialismo, sobre como ocorreu o imperialismo na África, e hoje vamos entender como o imperialismo se fez presente também na Ásia, certo? Então vamos lá, página 46. Gente, como vocês já sabem, né, essa corrida imperialista vai se debruçar aí sobre a África e sobre a Ásia também durante o século XIX. E assim como no continente africano, vai deixar profundas marcas também no continente asiático, né? Tá aí o mapa que eu coloquei para vocês, para que vocês possam observar aí, né, as nações que dominaram a Ásia, né? Você tem aí a Inglaterra, a Holanda, a Alemanha, foram algumas das potências que estiveram presentes aí, mas também vamos ter a França, olha, por exemplo, ali a Índia foi colonizada aí pelo Reino Unido, né? Pela Inglaterra. E aí você tem nas cores representando aí aquele laranjadozinho, representando a Holanda. Você teve também a Indochina francesa ali ao lado, um verde mais escuro ali na Síria. Você já vai ter Portugal, até os Estados Unidos, né? Também vão colonizar alguns territórios aí na Ásia, tá? E o primeiro que nós vamos conversar hoje é sobre a colonização da Índia. Claro que nós não vamos falar sobre todos esses que foram colonizados aí, tá, gente? Todos esses territórios, Coreia, Japão, não. Basicamente nós vamos falar sobre a Índia e a China, os dois principais daquele período, certo? E os territórios que mais sofreram com esse processo de imperialismo. Então bora lá. Índia. Gente, a Índia basicamente se tornou um grande, fez parte aí do grande império colonial da Inglaterra, né? Ia desde a Índia, passava pelo Paquistão até o Ceilão, que hoje é o atual Sri Lanka, certo? Em algumas regiões aí asiáticas, os europeus eles tiveram digamos assim, uma grande dificuldade, né, de negociar, porque eles precisaram aí negociar com estados militarmente fortes, como era o caso, por exemplo, do Império Turco Otomano. Na África, eles não encontraram, claro, teve resistência e tudo mais, mas os estados africanos não detinham aí um aparato militar forte que pudesse se opor ou até mesmo resistir durante um grande período de tempo. Já na Ásia, essas potências europeias já vão encontrar, tá? Os turcos otomanos representavam um grande império, tinham dominado inclusive o Império Bizantino, né, com a capital lá em Constantinopla. Então, muitas vezes essas potências europeias vão precisar estabelecer aí alianças com os governantes locais para aí sim conseguir ter algum lucro com essa colonização, certo? O principal exemplo aí de imperialismo na Ásia foi aí o domínio da Inglaterra sobre a Índia, tá, gente? Isso desde lá o século XVII, a Inglaterra atuava na Índia por meio de uma companhia de comércio chamada Companhia das Índias
Orientais, né, uma empresa aí que controlava o comércio dos produtos indianos, como por exemplo o algodão e o chá. Desde muito tempo, vocês sabem, vocês já estão no 8º ano, então no 7º ano nós estudamos isso. Então desde muito tempo você já sabe que a Índia, ela era muito, os produtos indianos, né, eram muito cobiçados na Europa. Inclusive foi o fator determinante aí para o processo de expansão marítima, né? Portugal e Espanha tentavam encontrar um novo caminho para chegar às Índias, para poder comercializar esses produtos. Então, desde lá, a Baixa Idade Média, a Índia já atraía, né, esses olhares de mercadores europeus por esses produtos exóticos que eles tinham para comercializar, né? Então, foi por conta aí justamente dessas especiarias, principalmente do chá, que os ingleses eles vão tentar estender seus domínios sobre a Índia. Tá? Na Inglaterra havia uma grande demanda aí por esse produto, pelo chá, só que na Inglaterra eles não tinham áreas para poder cultivar, né? Não tinham áreas disponíveis. Isso porque lá estava muito forte a questão da industrialização, da produção têxtil. Então eles utilizavam as áreas como pasto para poder aí, né, ter o fornecimento de lã. Então eles não tinham áreas para poder cultivar esse chá que era tão apreciado por eles, né? E o clima lá também não era muito adequado para o cultivo das ervas. Então a Companhia das Índias Orientais, né, como uma companhia inglesa, tinha o objetivo aí de explorar esse chá e outros produtos também. Tá? Quando a gente falou sobre a independência dos Estados Unidos, a gente falou sobre a festa do chá de Boston, lembra disso? Quando os colonos pegaram chá e lançaram ao mar? Pois é, aquele navio era um navio da Companhia das Índias Orientais. Então a Inglaterra explorava a Índia, pegava esse chá e comercializava e ganhava dinheiro, ganhava lucro em cima, tá? Utilizando inclusive a mão barata da própria população indiana. Certo? Gente, em 1858, né, os ingleses eles vão passar, né, na verdade, tentar não, porque eles conseguiram, então eles vão passar a intervir de forma administrativa aí em parte da Índia, tá? Foi para a Índia, existia um cargo chamado vice-rei, que era um cargo inglês que deveria governar essa parte da Índia. Então eles vão chegar aí a dominar mais da metade da Índia e vão criar um território que vai ficar conhecido como Índia Britânica. O restante do país vai continuar sob a autoridade aí dos hindus, né, que eram chamados os Marajás. E isso vai ter uma grande consequência na hora da independência da Índia, que eu vou falar já para vocês, tá? Como a Índia estava ali sendo explorada pela Inglaterra, é óbvio que entre os indianos tinha o desejo de lutar pela independência, né? Então o principal motivo aí para buscar a independência foi justamente a miséria, a extrema pobreza que os indianos viviam, os impostos que eles precisavam pagar, tá? Pagar para os ingleses. E enquanto eles viviam na miséria, enquanto os indianos pagavam impostos, os ingleses enriqueciam às suas custas. Então isso vai gerar revolta, né? E aí uma das maiores consequências da interferência da Inglaterra na Índia foi a divisão do povo indiano entre os muçulmanos e os hindus, né? Aqueles que pertenciam à religião muçulmana e os que pertenciam à religião hindu. E aí, em 1947, né, vai ter a divisão do Império Colonial Britânico em duas partes. Uma parte, a própria Índia, né, e outra parte, o Paquistão. O Paquistão, aí, a grande maioria muçulmano. E a Índia, aí, a grande maioria de hindus. O outro caso que nós vamos ver, para encerrar esse capítulo, é o caso da China, tá? Gente, diferente da Índia, que foi explorada só pelos ingleses, né, a China ela vai ter aí uma verdadeira invasão estrangeira. Vamos ter várias potências dominando a China. Tá? A partilha aí do território chinês vai ocorrer entre as principais potências do século XIX. Entre essas potências estavam Estados Unidos, Japão, Rússia, Alemanha, França e a própria Inglaterra.
tá? Até o século XIX, os chineses eles eram governados aí pela dinastia Qing, tá? Que não vai conseguir manter a China longe dos interesses, longe da invasão dos europeus. Essa presença imperialista na China vai acarretar vários conflitos e conflitos violentos. Os mais significativos, é o que a gente vai ver agora, foi a Guerra do Ópio e a Guerra dos Boxers. Tá? A Guerra do Ópio. A Guerra do Ópio, gente, era uma substância alucinógena, uma espécie de droga. Tá? Então, o que aconteceu foi o seguinte, o governo chinês vai decidir proibir o uso dessa substância, né? Até porque o consumo dessa droga crescia muito entre os chineses e ela era muito lucrativa para os comerciantes ingleses, tá? Os ingleses que comercializavam o ópio na China. Só que esse consumo em excesso acabou gerando preocupação nas autoridades chinesas. E uma das ações aí dos chineses para tentar conter esse consumo foi justamente proibir, né? E aí, inclusive, destruíram uma grande carga de ópio de um navio inglês. Esse ato, né, foi interpretado pelos ingleses como um atentado contra os direitos de propriedade da Inglaterra, né? Direitos que a Inglaterra se autodenominava dona dessa parte da China. E aí, esse incidente vai desencadear aí um grande conflito. Tá? A gente precisa lembrar aí que a Marinha Britânica era uma das mais poderosas do período, tá? E vimos isso quando a gente falou lá de Revolução Francesa, tá? E foi praticamente impossível para a China conseguir resistir aos ataques dos navios ingleses. Em 1842, como forma de cessar os conflitos, a China assinou vários tratados comerciais que beneficiavam a Inglaterra, certo? A outra guerra foi a Guerra dos Boxers. Ela foi iniciada por um movimento anti-ocidental, ou seja, contra as potências do Ocidente, né, contra esses estrangeiros. Foi um movimento conhecido como Erretuan, tá, que promoveu um levante contra a presença estrangeira na China em 1900. Uma das principais causas do conflito era o fato de que boa parte dos chineses vivia em situação de pobreza extrema, tá? Os que eram, por que chamados de boxers? Eram chamados de boxers os participantes de artes marciais que conseguiam sem armas, né, sem a utilização de armas, não é que eles tinham sem armas, né, eles não tinham arma nenhuma, mas com as artes marciais eles conseguiam enfrentar exércitos fortemente armados, gente. Os caras eram realmente bravos, né? Foi necessária aí uma grande aliança desses países imperialistas para montar um exército de 20 mil homens armados para poder derrotar esses heróis chineses aí, né? Porque você enfrentar uma guerra sem armas, só tendo ideia aí da sua arte marcial, né? É ter coragem, certo? Galerinha, encerramos o nosso capítulo 15. Fica para vocês hoje o exercício da página 49. Deixa eu anotar aqui para vocês. Um minutinho só, vai aparecer ali em cima. Exercício, página 49, tá? Faço 49 e 50, tá? A gente já esqueceu aqui, 49 e 50. Faça exercício, envie para mim, fiquem com Deus e até uma próxima aula.